Há mais de 2.500 anos atrás, o Egito tinha um enorme labirinto. E nas palavras de um dos antigos historiadores gregos que o viram, é citado: estes labirintos ofuscaram até mesmo as pirâmides. Por milhares de anos, o grande labirinto do Antigo Egito permanece uma lenda para nós, mas nos últimos anos os arqueólogos podem estar descobrindo a história perdida, os curiosos restos de sua verdadeira existência. Fique conosco e descubra com os relatos antigos e os relatos modernos o que foi descoberto sobre estes misteriosos labirintos. Meu nome é Fábio Luciano. E sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. O grande labirinto do Antigo Egito era um enorme edifício de 2 andares. Dentro dele estavam 3.000 quartos diferentes, todos conectados através de um labirinto de passagens, tão complexo que ninguém poderia encontrar o seu caminho sem um guia. Abaixo dele estava um nível subterrâneo que servia como um túmulo para reis, e acima dele estava um telhado maciço feito de uma laje de pedra gigante. Inúmeros escritores antigos o descreveram em primeira mão, mas 2.500 anos depois, ainda não temos certeza de onde está. A evidência mais próxima que conseguimos encontrar é uma enorme superfície rochosa de 90 metros de largura que alguns pesquisadores acham que já foi a base do labirinto perdido. No entanto, os andares superiores do edifício foram completamente perdidos ao longo das gerações. Até hoje, nunca ninguém o desenterrou e nunca entrou. Até alguém entrar no labirinto, não podemos ter certeza se realmente encontramos uma das maiores maravilhas arqueológicas. Aos olhos do geógrafo e historiador grego Heródoto, como em muitos olhos gregos, o Egito era uma terra que nunca deixa de surpreender e inspirar admiração. Era uma terra de costumes estranhos, plantas e animais estranhos, bem como geografia excêntrica, mas talvez acima de tudo era uma terra de grandes realizações arquitetônicas. Heródoto testemunhou em primeira mão muitas maravilhas egípcias, incluindo o labirinto perdido, e as descreveu com precisão. Por volta de 5 a.C., em seu segundo livro de história, Heródoto escreveu o seguinte sobre o labirinto. Eu realmente vi isso, um trabalho que não pode ser descrito em palavras. Porque se alguém ligasse os povos gregos e apresentasse seus povos, olhariam mais baixos no esforço e nas despesas deste labirinto. Mesmo as pirâmides estão além das palavras, e cada uma é igual a muitos trabalhos grandes dos gregos. Entretanto, o labirinto levanta-se mesmo nas pirâmides. Tem 12 pátios, 6 em uma fileira que enfrenta o norte, e 6 ao sul, as portas de uma área, oposto às portas do outro. No interior, o edifício tem 2 andares de altura, e contém 3.000 quartos, dos quais metade são subterrâneos, e a outra metade está diretamente acima deles. Eles me levaram através dos quartos no último andar, então o que eu vou dizer sobre eles é a minha observação, mas no subterrâneo eu só posso dizer de um relatório. Os egípcios no comando se recusaram a me deixar vê-los, porque eles contêm os túmulos de reis que construíram o labirinto, e também os túmulos dos crocodilos sagrados. Os quartos superiores, por outro lado, eu vi, e é difícil de acreditar que eles são o trabalho dos homens, as passagens confusas e complexas de quarto para quarto, e quintal para quintal, foram para mim uma maravilha sem fim quando nos mudamos de quintal para quarto, de quartos para galerias, e de galerias para mais quartos e de lá para mais pátios. O telhado de cada quarto, quintal e galeria é como paredes de pedra. As paredes são cobertas com imagens esculpidas, e cada quintal é lindamente construído em mármore branco e rodeado por uma varanda. Durante muito tempo a verdadeira localização do grande labirinto permanece desconhecida. Desde que Heródoto visitou o lendário labirinto do Egito, há quase 2.500 anos, a estrutura se dissipou nas brumas do tempo. Em 1888, o professor Flinders Petrie pode ter localizado o labirinto egípcio em Avara. Os restos dos elementos originais restantes permitem determinar o tamanho e a direção da estrutura. O labirinto tinha cerca de 304 metros de comprimento e 244 metros de largura. Em outras palavras, era grande o suficiente para acomodar os grandes templos de Karnak e Luxor juntos. Amenemhat III
Foi o último governante poderoso da 12ª dinastia, e acredita-se que a pirâmide construída em Uvara, no século XIX a.C., foi mais tarde construída a partir da chamada Pirâmide Negra, que foi construída pelo mesmo governante em Dashur. Esta é uma das 5 pirâmides que sobreviveram das 11 pirâmides originais em Dashur. Originalmente chamada de Amenemhat a Poderosa, a pirâmide foi nomeada de a Pirâmide Negra, por causa de sua aparência escura. No entanto, o faraó Amenemhat III não foi enterrado na Pirâmide Negra. Acredita-se que a pirâmide que está no sítio arqueológico Uvara do Antigo Egito, ao sul do sítio arqueológico de Crocodilópolis, era o último lugar de descanso de Amenemhat III. O túmulo inteiro de Neferuptah, a filha de Amenemhat III, é encontrado também em Uvara. Este túmulo é aproximadamente 2 quilômetros ao sul da Pirâmide do Rei. Provavelmente perto da pirâmide de Amenemhat III estava o labirinto, e há uma crença de que o enorme templo funerário que originalmente ficava próximo a esta pirâmide era a base da estrutura inteira, com as galerias e os pátios chamados por Heródoto de labirinto, que também foi mencionado pelo historiador, geógrafo e filósofo grego Estrabão, e Diodorus Sículos, o historiador grego. Mas, para que teria sido construído este grande labirinto? As poucas pistas que temos indicam que o labirinto foi originalmente usado pelos egípcios para fins diferentes. Sabemos que serviu como o templo da morte do faraó Amenemhat III, o lugar na terra onde os egípcios sacrificariam ofertas diárias para o espírito de Amenemhat III para toda a eternidade, para garantir a sua prosperidade na vida após a morte. O labirinto foi provavelmente também usado como um lugar de ritual e local de reunião para os governantes eleitos, ou também para as divisões políticas egípcias, e também pode ter sido usado como um palácio e centro administrativo. Curiosamente, a pirâmide que fazia parte deste complexo continha seu próprio labirinto, que teria sido fantástico, esculpido em pedra e projetado para manter a múmia de Amenemhat protegida de ladrões de túmulos. Não está claro se o templo egípcio foi descrito como um labirinto, simplesmente porque era tão vasto e tão complexo que poderia ser facilmente perdido, ou se ele foi deliberadamente projetado como um labirinto onde ele precisava encontrar o caminho certo. O antigo historiador grego Estrabão, que também afirmou ter visitado o templo, escreveu em sua biografia o seguinte: Antes das entradas, há o que você pode chamar de longas câmaras escondidas, e muitos caminhos em número que vão de um lado para o outro, torcendo e girando, de modo que ninguém pode entrar ou sair de um pátio sem um guia. O geógrafo romano Pompônio Mela, em seu livro Chorografia, descreve os templos como inúmeras trilhas, que causam muita confusão, tanto por causa de seu desenvolvimento contínuo e seu pórtico, que muitas vezes vira sua direção. O comandante do exército romano e filósofo Plínio, o Velho, em seu livro History of Nature, também descreve o labirinto como um confuso labirinto de trilhas, mas acrescenta que as pessoas que entravam no templo tinham que navegar por uma confusa variedade de rampas, pórticos, quartos e escadas, e também lidavam com o barulho assustador de trovão, e tinham que passar pelos quartos no escuro. Há um alto grau de consistência entre as várias descrições do labirinto escritas ao longo de 600 anos, do século V a.C. ao primeiro século da era cristã. Todos eles, por exemplo, descrevem um único telhado de pedra, e todas as referências têm um consenso sobre sua imensa beleza. O historiador grego Diodoro Sículo fornece uma das descrições mais coloridas. Quando alguém entra no complexo sagrado, eles encontram um santuário cercado por colunas, 40 de cada lado, e este edifício tem um único telhado de pedra, esculpida com painéis, e decorados com pinturas maravilhosas. Nele continha o monumento da terra natal de cada rei, e os templos, e vítimas sacrificadas, e todos os quais trabalharam muito habilmente sobre as mais belas pinturas que nele havia. As descrições detalhadas e consistentes do labirinto indicam que este é um lugar que existiu no passado antigo. Sem ter relíquias visíveis, a história do grande labirinto egípcio foi simplesmente considerada como uma lenda transmitida de geração em geração, até que o egiptólogo Flanders Petrie revelou suas fundações no final do século XIX, levando os especialistas a teorias de que o labirinto foi destruído durante o reinado de Ptolomeu II, que fundou a cidade vizinha de Cheder.
Mas, em 2008, os arqueólogos que trabalhavam na expedição Matarra descobriram um achado incrível, enterrado nas areias. Ao escanear partes da área da base em Uvara, eles encontraram sinais claros de salas e paredes complexas, com alguns metros de espessura, a uma profundidade considerável, abaixo da superfície. As descobertas da equipe de pesquisa confirmaram que existem características arqueológicas ao sul da pirâmide Uvara, do faraó Amenemhat III. As varreduras mostraram paredes verticais, com espessura média de alguns metros, que se conectavam a um número significativo de salas fechadas. Há alguns meses, o pesquisador, Ben Van Kervik, falou o seguinte sobre a descoberta em seu canal no YouTube chamado Uncharted X. 12 anos atrás, em 2008, uma descoberta significativa foi feita sob as areias do Egito. Não as testemunhamos há quase um século. Embora esta delegação foi realizada em plena cooperação e com aprovação do Conselho Supremo de Antiguidades, os resultados e as conclusões oficiais deste legítimo estudo científico nunca foram publicados. Ele ainda acrescentou: um local desconhecido até 12 anos atrás, a descoberta foi suprimida, e hoje o incrível potencial deste local está sendo lentamente destruído de forma irreversível, tanto pela inação por parte das autoridades, quanto pelo aumento do nível da água na área, em comparação com Gizé, ou qualquer outra. Dos outros locais bem conhecidos do Antigo Egito, não há realmente nada para ver imediatamente. Van Kervik conta como Flanders Petrie descobriu pela primeira vez a descoberta. Vários fragmentos de colunas de granito que antes eram enormes, esculpidas na forma de uma palma ou lótus, juntamente com outros pequenos fragmentos de antigas obras de pedra, permaneceram em um pequeno museu ao ar livre. O local controla os restos da pirâmide de Amenemhat III, com apenas uma estrutura interna de tijolos de lama. Ele ainda disse: no entanto, as novas evidências reunidas nos tempos modernos desafiam a conclusão de Flanders Petrie, e agora parece plausível que o que Petrie descobriu não foi a base, mas parte do teto ou telhado. Os maiores historiadores dos últimos 1000 anos visitaram e testemunharam em primeira mão o grande labirinto dos tempos antigos, mas eventualmente ele se perdeu nas areias do deserto, e sua presença física permaneceu desconhecida por mais de 2500 anos. No século XXI, descobrimos ruínas abaixo das quais parece haver um labirinto subterrâneo, tal como os autores antigos descreveram. Mas, se é o grande labirinto do Antigo Egito ainda é um mistério histórico enigmático. Estamos chegando ao fim deste vídeo. Mas não vá embora. Queremos lhe agradecer por ficar até o final, e se você gostou, e sempre tem assistido nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, fazemos o convite para vocês se inscreverem, pois isso nos ajuda a continuar entregando vídeos cada vez melhores para vocês. Deixe seu like no vídeo pois ele nos ajuda muito. Se quiser assistir mais vídeos nossos, acesse a nossa playlist que está aparecendo no canto direito do vídeo. Deixo aqui um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.